Dia. Paz seja convosco. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade e pelo privilégio que Ele concede a cada um de nós de poder iniciar uma semana na presença dEle. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente iniciar a semana enchendo o nosso coração de fé, de certeza, de esperança, alimentando a nossa alma, cuidando da nossa espiritualidade, que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, né? E principalmente quando o ambiente está azeitado, como nessa manhã, com um louvor maravilhoso, com o talento e a capacidade que Deus deu a essa turma toda aqui. Deus seja louvado. Irmãos, nós podemos fazer desse culto mais um culto na nossa vida, ou nós podemos fazer desse culto um memorial de Deus. Como disse o pastor aqui, algo que fique marcado realmente na nossa vida, no nosso calendário, na nossa história. Tá? E eu quero crer que essa manhã foi uma manhã preparada cuidadosamente por Deus para que nós fôssemos tratados e abençoados. Amém? Para tanto, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 19. E um bom dia também às pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Qualquer lugar desse planeta chamado Terra, que tem mais água do que terra, que vocês sejam abençoados e alcançados também pela palavra de Deus nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Encontraram aí? A chave de compreensão do texto que eu vou ler hoje de manhã está logo no versículo de número 11. Tá? Para a gente entender essa parábola que Jesus vai contar agora, deixa eu ler o início e depois a gente lê o texto todo. Tá? Versículo 11 diz assim, e o povo pensava que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Vamos todos juntos? Eu primeiro, depois vocês após mim. E o povo pensava que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Essa é a chave para a gente compreender o texto, tá? Eles acreditavam que quando ele chegasse em Jerusalém, iria eclodir a grande revolução espiritual, a grande revolução política, a grande revolução do Messias. Estava todo mundo nessa expectativa. Vamos ao texto, então. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas. E algumas Bíblias vão trazer uma nota de rodapé explicando o que são essas 10 minas. Meio quilo de prata, ou seja, o trabalho braçal de 3 meses de um trabalhador comum naquela época. Tá? E disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar todos aqueles servos a quem lhe entregaram o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este respondeu, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não pusestes, ceifas o que não semeastes. Disse-lhe o Senhor, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus, que ceifo o que não semeei? Por que, pois, não pusestes o meu dinheiro no banco?
Então, vindo eu, o teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Pai querido, com o nosso coração aberto, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Queremos ouvir a Tua palavra. Precisamos, meu Deus, desse alimento que vem dos céus. Precisamos, meu Deus, da transformação de glória em glória que o Senhor realiza na nossa vida. Por isso, Senhor, nessa manhã, enche o nosso coração de fé, de certeza, de esperança. Fala conosco e que a Tua palavra possa ganhar contornos práticos na vida de pessoas aqui, segundo a necessidade de cada um, segundo o momento e a circunstância que cada um esteja vivendo na sua vida. Nos dá, meu Deus, percepção espiritual para ouvir a Tua voz por detrás, entre linhas do que eu tenho a dizer a esse povo. Nessa manhã é a nossa oração em o nome de Jesus Cristo. Pode sentar. Realmente entender essa parábola com os ouvidos de quem ouviu naqueles dias é muito difícil. Primeiro, porque nós estamos contaminados pela filosofia grega. Nós somos exageradamente treinados para pensar com conceitos helênicos, com conceitos gregos. E Jesus era judeu. O método de Jesus ensinar era o método da narrativa. Ele contava histórias. Então, eu acredito que Jesus contou essas parábolas e o impacto de quem ouviu aquela mensagem pela primeira vez é bem diferente do impacto na nossa mente hoje. Porque a nossa primeira tendência, quando a gente lê uma parábola dessa, é querer entender ponto por ponto. Quem era esse rei? Por que que esse rei foi para uma terra distante para ser coroado e depois voltar? E a gente fica querendo fazer uma análise sintática, uma análise desconstrutiva da parábola e querendo entender ponto por ponto. E eu não acho que era assim que Jesus trabalhava. Eu não acho que era assim que Jesus contava as suas histórias. Porque isso daqui é uma parábola, é uma história que você deve ouvir, que você deve guardar, que você deve ler de novo, que você deve meditar, sem tentar quebrar essa parábola em diversos conceitos, porque não era assim que ela funcionava. Então vejam, os judeus, e principalmente os seguidores de Jesus, eles criaram um clima em Jerusalém, em torno de Jesus, de que Jesus seria uma espécie de Dom Sebastião da cultura portuguesa. Existe em Portugal uma cultura que eles chamam de sebastianismo, porque houve uma época em Portugal que eles acreditavam que Dom Sebastião iria voltar e restaurar Portugal ao esplendor da sua glória. E essa crença lá se chama sebastianismo. É aquela expectativa que nós brasileiros tivemos lá no Brasil, quando o Collor foi eleito presidente da República, de que ele iria dar a grande guinada, ou quando o Sarney implantou o Plano Cruzado, ou quando foi redigida e implantada a primeira Constituição depois do regime militar, ou essa expectativa que o povo brasileiro está agora, de que se o Bolsonaro ganhar, ele vai dar uma guinada na economia do país e as coisas vão se resolver no estalar dos dedos. Aquela expectativa de que agora vai. Eu lembro, por exemplo, que quando o Collor ele era o candidato, ele prometeu que ele ia acabar com a inflação com um tiro só. Ele disse, eu venho com um tiro só na minha espingarda. E ele confiscou todo o dinheiro do povo e virou um caos. E ele não acabou com a inflação coisa nenhuma, ele acabou, foi sendo impeachmentado. Mas essa expectativa que a gente sempre tem essa expectativa de que vai chegar alguém e com uma ação, com o estalar dos dedos, os nossos problemas vão se resolver. Os judeus estavam com essa expectativa em relação a Jesus, de que Jesus iria chegar em Jerusalém e num passe de mágica ele iria resolver tudo. Porque nessa época, é bom a gente entender,
Jerusalém era o centro. Jerusalém era a cidade de Davi. É lá que está o Monte Sião. E Jesus, ele é um personagem marginal, ele não é do centro, ele é das margens. Jesus vivia na Galileia, longe de Jerusalém. Ele só ia a Jerusalém nos dias de festas. Ele era uma espécie de um judeu marginal, e assim ele era visto pela cúria, assim ele era visto pelo clero de Jerusalém, como um sujeito esquisitão, como um contestador. Jesus era visto como uma pessoa que causava comoção. Ele não era muito aceito nas rodas, nos círculos religiosos. Mas, de repente, começou um buchicho. O povo começou a falar. Israel não era muito grande. Começaram a falar e espalhar a notícia de que Jesus ia chegar em Jerusalém, iria mudar tudo. E Jesus está indo para o centro, para Jerusalém. Ele saiu lá das margens, ele que é um judeu marginal, está indo para o centro. É nessa caminhada dele para o centro que ele conversa com Bartimeu, que ele cura Bartimeu. É nessa trajetória dele para o centro que ele vai para a casa de Zaqueu. É nessa jornada, nessa viagem dele para Jerusalém. E foi se criando esse clima de salvador da pátria. Foi se criando esse clima de que ele era o cara, de que ele era o herói, de que ele era o salvador. É o texto que eu ressaltei para vocês aqui hoje de manhã. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. E como era típico de Jesus, e nisso ele é um personagem alucinante, ele é um personagem fascinante, o que é lindo em Jesus é isso, é que ele nunca age de acordo com a nossa expectativa de como será o próximo passo. Ele sempre nos pega no contrapé. E ele pega todo mundo no contrapé contando uma parábola. E essa parábola, ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus não é isso que vocês estão pensando. O reino de Deus é um jeito de viver. É muito interessante isso. O reino de Deus é um jeito de viver. É uma filosofia que a gente adota. São valores que passam a nortear as nossas atitudes, as nossas decisões. O reino de Deus não é isso que vocês estão pensando, não. Porque está todo mundo pensando que chegou o Salvador da pátria, a coisa vai acontecer. E ele chega e diz: eu vou contar uma parábola para vocês. E ele conta uma parábola sobre um rei. Isso daqui é uma história. Não tente desconstruir a história em princípios e conceitos. Porque isso daqui é uma história simples e básica. Um homem de nobre nascimento, foi chamado para ser coroado rei. Mas antes dele partir, ele chamou os seus súditos. E ele deu a cada um deles uma quantidade de riquezas. Foi dando, foi distribuindo. E alguns disseram: nós não queremos que ele seja rei sobre nós. Quando ele retornou, para aqueles que ele tinha distribuído as riquezas, ouro, prata, dinheiro, ele foi lá e cobrou. Ele disse: o que foi que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? E aí, o que tinha recebido 10, todo mundo recebeu 10. Ele diz o seguinte: olha, eu ganhei a mesma quantidade, olha sua majestade, porque agora ele é rei. O senhor me deixou 10, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei, e eu granjeei outros 10. E ele disse: muito bem, você vai ficar na subprefeitura de 10 cidades. Você será vice-rei de 10 cidades. O outro disse: olha, o senhor me deixou 10, mas eu só consegui 5. Ele disse: muito bem, você fica na responsabilidade de 5 cidades. E teve um lá que disse assim: olha, eu fiquei com medo. Eu sabia que o senhor é um homem que tira de onde não pôs, que colhe de onde não plantou. O senhor é um cara severo demais, exige o que eu não posso dar. Está aqui o que o senhor me deixou, estou lhe devolvendo. E ele disse assim: olha, no mínimo que você poderia ter feito era ter depositado isso num banco, que pelo menos renderia juros. Coloca numa caderneta de poupança, numa aplicação. E para aqueles que disseram: nós não queremos que ele seja rei sobre nós, ele disse: matem todos. Que é uma coisa esquisita saindo dos lábios de Jesus. Mas não é que ele esteja mandando a gente matar. Isso aqui é uma história que ele está contando. Porque, na verdade, irmãos, o reino de Deus é uma maneira como nós agimos e como nós nos comportamos na vida.
Ele diz o seguinte: o reino de Deus é como você trabalha aquilo que você recebeu da vida. É como você se comporta na vida. Então eu quero hoje de manhã, junto com vocês, tentar perceber algumas verdades dessa parábola que Jesus está nos contando aqui. E ele quer mostrar, em primeiro lugar, o seguinte: que o reino de Deus é como você encara o dom da vida. Irmãos, a vida é um dom. A vida é um dom de Deus, um dom que Deus deu a você. Todos nós recebemos o dom de viver. Como é que nós nos comportamos com esse dom de viver? Então nós podemos dizer o seguinte: uma das percepções que nós podemos tirar dessa parábola é que as minas que ele deu, 0,5 quilo de prata para cada um, é a nossa sorte, é o nosso quinhão, é a vida que todos nós ganhamos, que de certa maneira ela é igual para todos. Porque veja, todos os seres humanos nasceram com 24 horas por dia para viver e todo mundo vai morrer um dia. Nisso nós somos todos iguais. Não tem rico e não tem pobre. Não tem melhor e não tem pior. Todo mundo recebeu a vida para viver e todo mundo vai morrer um dia. É a mais igualitária de todas as dimensões do universo. Todos morrerão um dia. Eu me lembro, por exemplo, que quando Steve Jobs ele estava doente com câncer, e eu vi uma foto dele cadavérico com câncer, eu pensei assim, se existe alguém nesse mundo que tem acesso à tecnologia de ponta, aos melhores médicos especialistas do mundo, é ele. E ele morreu. Morreu de câncer. Então não tem rico e não tem pobre, não tem melhor e não tem pior, todos nós morreremos um dia. Então a vida é um presente democrático de Deus para as pessoas. Todo mundo nasce mais ou menos com as mesmas condições de nascimento e de morte, que é a parábola aqui, que esse Senhor deu de presente. Então o que Jesus quer dizer aqui é que esse reino que eles estavam pensando que ia ser um reino político, não é um reino político. Esse reino de Deus é como nós trabalhamos a nossa vida. Porque ele entregou as minas para cada um, 10 para todo mundo, igual para todo mundo, e ele foi embora. Então deixa eu ver com vocês aqui ponto por ponto, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Primeiro, todos nós recebemos a dádiva de viver. Deus não promete um mundo justo. Portanto, a grandeza de cada um será definida pela maneira como ele ou ela se comporta com aquilo que recebeu da vida. Meu irmão, a vida é a mina que você recebe. A vida, ela é entregue com igualdade absoluta. Agora, convenhamos, tem gente que na vida tem mais sorte do que outros. Isso é uma verdade. Por exemplo, você que nasceu com uma deficiência física. Você que nasceu e ao longo da vida você adquiriu uma deficiência física. Para se locomover, você usa uma cadeira de rodas, eu não uso. Você tem uma limitação física, é cego de um olho. Ou você nasceu em desvantagem porque quando você nasceu, sua família era toda bagunçada, pai alcoólatra. Você nasceu e a sua mãe traficava drogas. Tem gente que quando nasceu, o pai estava na cadeia. Ele é filho de um marginal. Teve gente que antes de nascer foi indesejado durante a gravidez. Teve gente que teve uma péssima influência na juventude. Houve meninas que foram abusadas sexualmente quando eram crianças, rapazes que foram abusados na sua adolescência, na sua juventude. Todos recebemos as minas, que é a vida. Mas convenhamos, nem todo mundo que recebe essas 10 minas tem as mesmas condições de multiplicar. Uns conseguem multiplicar por 10, outros conseguem só multiplicar por 5. As condições de multiplicar são diferentes. Deixa eu fazer aqui uma outra análise. O que Jesus está querendo dizer? O reino de Deus é como você trabalha a vida que você recebeu. O que você faz da vida que você recebeu? Deixa eu fazer uma metáfora para você entender. Dizem as pessoas que jogam baralho,
Eu sei que aqui nos Estados Unidos eles jogam muito pôquer, né? Eu não sei nem por onde começa isso. Mas dizem o seguinte, que quando as pessoas distribuem as cartas, a pessoa recebe 3 tipos de mãos. Essa expressão, mão. Quando ele recebe boas cartas, ele recebeu uma boa mão. Quando ele recebe as cartas mais ou menos, ele recebeu uma mão média. E quando o cara olha para as cartas dele, nenhuma presta, ele recebeu uma péssima mão. Irmãos, eu acho que a vida é mais ou menos assim. Tem gente que quando nasce, ele recebe uma boa mão. Você quer ver? Numa sociedade como a nossa, que valoriza a beleza e a estética, o cara nasce com uma propensão a ter 1,80 m de altura, olhos verdes, barriga de tanquinho. Agora imagine o cearense, coitadinho, que nasce baixinho, com a cabeça enterrada no pescoço. Quem é que leva vantagem nessa sociedade hoje? Ou a moça, nasce toda formosa, é alta, bonita, loura, olhos verdes, e a outra, coitadinha, nasce mirradinha. Numa sociedade que valoriza a beleza e a estética, quem leva vantagem na vida? Diz para mim. Imagine uma criança que nasce num lar onde o pai e a mãe gostam de ler, são eruditos, são músicos, têm critérios éticos na vida. Agora imagine o outro que nasce numa favela, onde tudo é uma bagunça, onde ele tem que fazer as necessidades em cima de um plástico e jogar no córrego que passa no fundo da sua casa. Quem é que leva vantagem na vida? Então convenhamos, irmãos, nessa manhã, todos nós recebemos a vida, mas alguns têm mais ou menos dificuldades, mais ou menos vantagens para fazer a vida acontecer. E o reino de Deus não é juízo. O reino de Deus não é julgar as pessoas que nasceram com vantagem ou desvantagem. O reino de Deus é como eu me comporto com as cartas que eu recebi, sejam elas quais forem. Porque Deus não promete um mundo justo. Deus nunca prometeu um mundo que nós iríamos nascer e esse mundo seria redondinho. O que Deus nos ajuda, o que Deus quer é como eu me comporto, como eu vivo, como eu me desdobro com aquilo que eu recebi da vida, de bom ou de ruim. Porque você pode receber boas cartas e você pode ser um patife. Você pode receber péssimas cartas e você pode ser um derrotado na vida. Não é determinado pelas cartas que a gente recebe na vida. É determinado como eu jogo o jogo da vida. Não importa as cartas que você recebeu, que com certeza para alguns de vocês aqui foram péssimas. Mas o que compete é o seguinte: como é que eu reverto? Como é que eu trabalho? Como é que eu vou reverter a desvantagem com a qual eu nasci, com a qual eu vivi, para fazer com que a minha vida valha a pena? Na minha família, por exemplo, eu olho para a minha família, teve gente que nasceu em condições infinitamente melhores do que eu. E alguns deles hoje, o tempo passou, eles estão com a vida aos frangalhos. E eu, com todas as dificuldades, consegui lutar, consegui me esforçar, consegui trabalhar, consegui construir uma família, um ministério, um legado. Irmãos, na Bíblia há pessoas que nasceram em desvantagem e foram grandes, foram magníficos. Tem, por exemplo, o filho de Saul, Jonatas, que o pai foi um louco, um esquizofrênico, um psicopata, e ele é de uma lealdade e de um amor que Davi diz a respeito dele que o amor dele excede o amor de muitas mulheres. Teve gente que nasceu em famílias disfuncionais. É interessante, por exemplo, o caso de José do Egito. Ele nasce numa família que é uma bagunça, porque o pai dele é manipulado e o pai dele é um manipulador. Na casa é uma confusão, é os irmãos tramando contra os outros, é uma bagunça, é uma briga total. O pai tem vários filhos, e os filhos com as cartas que receberam viraram patifes e venderam o próprio irmão. Os irmãos não prestam. E José, com as cartas que recebeu, ele se torna um homem honesto, ele se torna um homem íntegro, e por onde ele vai, ele dá testemunho da sua integridade, ele convive com a injustiça, mas ele não abre mão dos seus valores, ele vive com padrões completamente diferentes. Aliás, isso nós evangélicos temos que aprender. Porque nós evangélicos dizemos assim: pastor, eu estou assim,
porque eu nasci numa família maldita. Eu tenho que quebrar a maldição. Meu irmão, você não tem que quebrar maldição coisa nenhuma. Você nasceu numa família e ponto final. O que você tem que fazer é trabalhar com aquilo que você recebeu nas suas mãos, é o que você tem, e fazer a sua vida ser diferente. Você pode nascer em condições esquisitíssimas, como nasceu Moisés, porque a gente gosta de idealizar a vida de Moisés e tal. Mas, meu irmão, pensa comigo como é que era a cabeça de Moisés. Porque ele é filho de judeus, criado na corte de Faraó, e a mãe dele é a babá dele. Imagine a confusão na cabeça dessa criança. Então tem gente que quer achar explicação. Ah, pastor, por que eu nasci assim? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho essa doença? Por que eu sofro esse problema? Por que isso acontece comigo? Meu irmão, para de querer dar explicação. Você recebeu as 10 minas. Você recebeu em condições diferentes, e o que você tem que fazer é o seguinte: eu vou pegar essas 10 minas e vou fazer com que a minha vida seja diferente. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus Cristo. Porque você pode ter muita sorte. Você pode ter nascido, por exemplo, como Salomão, rico. O cara nasceu rico. Você sabia que tem gente que já chegou para mim? Ontem eu estava conversando com os homens lá no nosso encontro, que foi uma bênção. Né? E eu disse que eu já atendi gente que tem problema em ter dinheiro. Por exemplo, um dia um menino chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho culpa se o meu pai tem muito dinheiro? Eu digo, mas não é possível. O cara estava se sentindo culpado porque nasceu numa família rica. E eu, novamente, eu não vou me sentir péssimo, irmãos. Se o meu pai foi um pobre, coitado, né? Lutou, um trabalhador para sustentar a família, mas você acha que eu vou me sentir culpado? Se eu nascesse numa família onde o meu pai tivesse muito dinheiro, eu vou me sentir péssimo? Se eu nasci num lar onde a minha mãe me deu condições de estudar? Não. Agora, você também não pode se sentir péssimo, porque o seu pai não teve condições de lhe dar nada. Você não pode se sentir péssimo porque você nasceu com uma deficiência física. Eu não tive muita sorte com as cartas que eu recebi no jogo, mas eu posso começar a jogar diferente de como eu jogava antes. Eu posso decidir como é que eu vou jogar o jogo da vida. Então, uma coisa que me chama a atenção nessa parábola é que as pessoas estavam com uma expectativa grandiosa de que Jesus iria se tornar o salvador da pátria. E Jesus chama as pessoas e diz: pare com essas coisas grandiosas. E ele conta uma parábola dizendo o seguinte: cuide do que você tem nas suas mãos. Sabe por quê? Porque, em segundo lugar, a vida é uma responsabilidade sagrada que todos nós temos. A vida é uma responsabilidade sagrada. Porque ele entregou essas 10 minas nas suas mãos. Cuide, lide, trabalhe com o que você tem nas suas mãos, como se fosse um bibelô de cristal. A vida que você tem, cuide dela. Os talentos que você tem, o que você é, valorize isso, porque o que você tem é precioso. Por isso que eu gosto daquela canção que antigamente a gente cantava na igreja: quero que valorize o que você tem. Você é alguém especial para Deus. E é mesmo, irmãos. Todos nós que estamos aqui somos especiais para Deus. Você é muito especial para Deus, mesmo tendo recebido na vida cartas em desvantagens. Isso não faz quem ganhou melhores cartas serem mais especiais aos olhos de Deus. Você é precioso. Você recebeu a vida de Deus e você tem uma responsabilidade sagrada de zelar, de cuidar dessa vida. Você não tem o direito de jogar a tua vida fora. Você não tem o direito de ser irresponsável. Você não tem o direito de tratar a sua vida, as minas que você recebeu, com menos valor do que Deus dá a ela. Porque você é uma riqueza diante de Deus. Tem uma música popular brasileira, do Lenine, que eu gosto muito. Deixa eu ler a letra dela para vocês. Ó. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa.
A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para. A vida é tão rara. Meu irmão, vai chegar um dia em que o rei vai perguntar a cada um de nós: o que você fez das minas que eu entreguei nas suas mãos? Porque ele foi, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai perguntar a cada um de nós o que foi que você fez da sua vida. Ah, Senhor, eu tive medo, eu encolhi, eu não confiei no Senhor, eu não confiei na sua palavra. Eu vacilei, peguei todos os dons e capacidades que o Senhor me deu e deixei debaixo do travesseiro. Fiz isso para me poupar, porque eu fiquei esperando do mundo e o mundo ficou esperando de mim. E a vida não parou e eu não tenho nada, absolutamente nada, para lhe apresentar. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Pois eu vos digo, que a todo o que tem, dar-se-lhe-á. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, se lhe há tirado. Sabe o que eu aprendo aqui em terceiro lugar? Se nós não nascemos com as mesmas chances, as nossas responsabilidades são proporcionais às nossas oportunidades. As nossas responsabilidades na vida são proporcionais às oportunidades que nós recebemos da vida. Veja, entenda, eu não posso exigir da pessoa que não teve a mesma oportunidade que eu, a mesma responsabilidade que eu tenho. A quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus diz exatamente isso. Você que está aqui hoje de manhã e que recebeu muito de Deus, saiba de uma coisa: atrelado a isso que você recebeu de Deus, está um nível de responsabilidade que o outro não tem. Essa é a lógica do versículo. Aquele que teve condições de jogar o jogo porque foi incapaz é diferente daquele que jogou o jogo porque era mau caráter. Essa é a lógica da parábola. O reino de Deus é que todos nós nos conscientizemos que a vida não é um passeio, em que eu posso simplesmente desligar, colocar no ponto morto e deixar ela acontecer. Junto com o meu privilégio, junto com a minha capacidade, junto com a minha condição financeira, junto com o meu talento, está atrelado uma grande responsabilidade. Maior ou menor, depende de como você recebeu as cartas. O nível de responsabilidade de quem recebeu menos cartas, obviamente, é menor. Quem recebeu as melhores cartas, o nível de responsabilidade é infinitamente maior. É por isso que Jesus era tão implacável com os religiosos. Por isso que ele era intolerante com os religiosos. Se você passear pelas páginas dos evangelhos, você não verá jamais Jesus cuspindo em pessoas que nasceram desprivilegiadas na vida. Ele só foi rigoroso com aquele cujo nível de responsabilidade era tal que ele não tratou da vida com a devida responsabilidade. E aí Jesus faz algumas declarações absolutamente fora do normal. Por exemplo, olha isso aqui. As prostitutas e os publicanos entrarão no reino dos céus antes dos religiosos. Não vou nem comentar muito isso. Guarda isso no seu coração. Vai para casa e medita durante a semana. Reflita sobre isso. Mas ouça principalmente você, rapaz, moça, que nasceu num lar evangélico, que teve a oportunidade de vir para um país como esse de primeiro mundo e está aqui tratando as coisas de Deus com desdém. O menino que está lá no Brasil, na FEBEM, o nível de responsabilidade dele diante de Deus é infinitamente menor do que o seu.
que teve esses privilégios dados por Deus na vida e que hoje tem aqui as condições de estudar num colégio particular e muitas vezes trata isso com desdém. Me ouça de manhã, você que conhece os valores do reino de Deus e se comporta com mau caratismo dentro da sua família, com a sua mulher, com os seus filhos. Me ouça hoje de manhã, você que está sendo abençoado financeiramente. Deus lhe deu uma vida boa, Deus lhe deu condições que a maioria das pessoas não tem, e você é infiel com Deus. Você é ingrato com Deus. Você não retribui para o reino de Deus à medida que Deus tem te abençoado. Nós não nascemos com as mesmas chances na vida, mas as nossas responsabilidades são, sim, proporcionais às nossas oportunidades. Quanto maiores forem as suas oportunidades na vida, maiores serão as suas responsabilidades diante de Deus. Quem está entendendo diz amém. Quarto, as nossas atitudes são mais definidoras da nossa sorte do que as oportunidades com as quais a vida nos brindou. Porque eu ouço muita gente dizer assim, ó, minha vida não vai para frente, parece que eu nasci virado, tudo para mim dá errado. Pastor, eu acho que quando eu era menino eu joguei muita pedra na cruz. Porque para mim as coisas não dão certo. Ou tem gente que fala umas besteiras, né? Tem que dizer assim, eu estou vivendo desse jeito porque numa outra vida eu devo ter sido um sujeito muito mau. Irmão, esse tipo de besteira que as pessoas falam. Mas o que define a nossa vida, muito mais do que as nossas oportunidades, são as nossas atitudes. Qual é a sua atitude, meu irmão? Como é que você enfrenta a vida? Porque Jesus mostra aqui, ó, que o fator das pessoas terem granjeadas mais ou menos não era uma questão de ter dado certo. Foi a atitude deles. Olha aqui, ó. O Senhor é um homem mau, homem severo, tira de onde não pusestes, colhe de onde não plantastes. Olha a atitude desse cara. Esse cara é um azedo. Esse cara é má notícia. Depois fica reclamando, a vida não dá certo para mim. Irmãos, o problema não é que você teve chance, não é que você não teve oportunidade. O problema é o seguinte, com que atitude você está vivendo a vida. Não fique reclamando que a sua vida não está dando certo, porque tem demônio, porque tem feitiçaria, porque tem olho gordo. Meu irmão, para quem tem Jesus na vida, não tem feitiçaria, não tem olho gordo, não tem olho obeso, não tem olho vesgo. Não tem nada, meu irmão. Que define a tua atitude. Tenha a atitude. É como você enfrenta. É com que grandeza de alma. É com que prontidão de espírito eu enfrento a vida. Você acha que um homem que tem essa atitude aqui, ó, o senhor é um homem mau, homem severo, tira de onde não puseste, colhe de onde não plantaste. Quer dizer, irmãos, é aquele discurso, eu vim aqui para a América, nada dá certo para mim, eu não tenho a oportunidade que o outro teu, eu trabalho com um cara que é um pilantra. Você acha que um cara que fica de bronca com o seu patrão vai prosperar na vida? Você acha que um cara que fica de bronca com a empresa onde ele trabalha vai prosperar na vida? Ora, meu irmão. É a atitude. O que define a nossa sorte na vida é a nossa atitude. É o coração da gente. O rei deu 10 minas para cada um. Uns ganharam mais, outros menos. Teve um que não ganhou nada. Sabe por quê? A atitude dele. O cara era ruim de alma. Era sangue ruim. E essa questão de sangue ruim é uma questão de você querer continuar fazendo o que você está fazendo ou mudar. Porque o nosso desempenho na vida não é tão significativo quanto a nossa índole. Você vai perceber aqui, ó, que mesmo diante daquele cara que foi preguiçoso, que foi azedo, que foi sangue ruim, o juiz não foi tão severo na história como foi severo com aquele que tinha uma índole má. Ó, aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, diz o rei da história, tragam ele aqui, matam na minha frente. Não merece viver uma pessoa que tem índole má. Sabe o que é índole má? É aquela que conspira contra o outro. É aquela que se transforma numa pessoa que age na vida com desfaçatez. É o cara de pau.
É o sujeito perverso. A Bíblia chama ele de ímpio. Mas é uma coisa tão grave que na história essa é a única pessoa que precisa ser eliminada. Tem que ser eliminado. Por quê? Porque é grave isso na vida da gente. Agora, irmãos, vamos sair do extremo? Vamos aplicar isso na nossa vida? Eu sou essa pessoa aqui? Você é essa pessoa aqui? Talvez não no grau da história. Mas em algum ponto, nós muitas vezes agimos na vida sabendo que aquilo não é verdade e a gente continua fazendo? Eu ajo na vida sabendo que aquilo não é correto e eu continuo fazendo? Eu ajo na vida sabendo que aquilo é pecado e eu continuo fazendo? A gente sabe que aquilo é uma desculpa esfarrapada que nós estamos dando para encobrir uma maldade nossa e a gente continua fazendo. Isso é índole má. É quando você tem a consciência de que o que você está fazendo é apenas um jogo, é uma encenação, é uma coreografia só para esconder alguma outra coisa. Isso é índole má. É quando você conspira contra a vida. É aquele que arma para lucrar, para poder se safar, para poder se justificar. Jesus disse, esse conspira contra a vida. E o reino de Deus é chegado para acabar com isso no coração de homens e de mulheres. Para acabar com isso na nossa alma. O reino de Deus não é Jesus chegar como Dom Sebastião e reinar, ou como um político com a promessa de resolver os nossos problemas. Jesus, o reino de Deus é Jesus chegando para resolver o problema da alma das pessoas. Tirar de dentro de nós esse jogo, essas mentiras, essas patifarias, essas coisinhas pequenininhas que a gente tem, que vão minando, solapando o propósito de Deus nas nossas vidas. E que faz a gente fazer coisas erradas e coisas feias. O reino de Deus é transformar homens e mulheres que estão perdendo a vida numa boa vida. Porque está todo mundo acreditando que Jesus ia chegar lá na cidade e ia botar para quebrar. E ele diz assim, oi, parem. Deixa eu contar uma história para vocês. Um senhor ia para um reino distante para ser coroado rei. Ele entregou 10 minas para cada um e depois ele voltou e perguntou, o que foi que você fez com as 10 minas que eu lhe entreguei? Meu irmão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa manhã. Deus nos entregou a vida. Deus deu a alguns de vocês inteligência, a outros talentos, a outros condições financeiras. E um dia ele vai voltar e vai perguntar para você, o que você fez da sua vida? Porque nós vamos prestar contas a Deus do que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso dom, com o nosso talento e com a nossa capacidade. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode ficar alheio. Você não pode ficar alheio ao que Deus tem para você. Quanto dom, quanta capacidade Deus lhe deu. Você está aqui nessa igreja apenas como um espectador, que vem para cá confortavelmente todos os domingos de manhã para ouvir uma palavra, se alimentar e ir embora. Deus quer muito mais de você. Deus espera muito mais de você. E eu quero te convidar hoje de manhã, vem para dentro da comunidade. Não dá para ficar só de namorinho. Tem que ter casamento, tem que ter compromisso. Tem que aprender a sonhar os sonhos de Deus também. Não só os nossos sonhos. Vem para dentro da comunidade. Corpo, alma, espírito. Procura o pastor e diz, pastor, eu não quero mais ficar do jeito que eu estou. Deus me deu dons, Deus me deu talentos, Deus me deu capacidade. Está na hora de eu começar a usar esses dons, esses talentos, essas capacidades para a multiplicação do reino de Deus. Para pessoas serem abençoadas, alcançadas, e eu não quero mais ficar como um espectador. Vamos todos nos colocar em pé? Feche o seu olho e curve a sua fronte. Olhe para dentro de você e responda para você mesmo o que é que Deus quer de você nessa manhã, meu irmão. Aonde foi que Jesus mexeu com você nessa manhã?
Qual é a área da sua vida que Ele tocou com amor, te chamando à responsabilidade, te chamando ao compromisso. E em nome de Jesus Cristo hoje, responda à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo hoje, responda ao chamado de Deus para você. Em nome de Jesus Cristo hoje, olha para dentro de você. Olha para dentro de você. E responda ao chamado de Deus aqui. Nós vamos cantar uma canção. E depois nós vamos orar. E se alguém quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, dobrar o joelho diante do altar, você pode fazer isso. Porque você se sentiu hoje compungido pelo Espírito Santo. Você se sentiu hoje cobrado pelo Espírito Santo. Você se sentiu hoje impelido pelo Espírito Santo. Você se sentiu hoje que tem uma responsabilidade sobre você. E você não está respondendo à altura. E você diz, Deus, chega. Hoje é o dia. Vamos cantar. Quebranta, Senhor. Vamos fazer dessa canção a nossa oração.